Olá, pessoal, boa noite. Me escutam bem? Boa noite, Eu escutamos sim. escuto, Boa porque noite. meu horário aqui é flexível, dá para a gente usar da forma que for melhor aí para vocês. Então, a gente pode ir fazendo dessa forma. Tá? Para hoje, especificamente, como é o primeiro dia, né? A gente não tinha um tópico aqui preparado, então, normalmente eu vou dando uma passada aqui no primeiro dia, né? Eu vou dando uma passada aqui nos tópicos que vocês viram aí dos primeiros vídeos, e vou fazendo alguns comentários, né? Então, aí vocês podem aproveitar para ir lembrando aí, e ver se tem alguma pergunta, algum comentário aí adicional, né? Então, foi passado aqui para vocês, né, a bibliografia, os conceitos fundamentais aqui de uma análise estrutural, e isso aqui é um ponto que a gente reforça, né, e fala bastante ao longo de todo aí o curso, né? Que quando... Porque, assim, o foco de vocês é a simulação computacional, né? Esse é o foco principal aí da pós-graduação. Mas a gente nunca deve esquecer que, quando a gente está falando de simulação, a simulação é uma ferramenta matemática, né? Então, ela vai ajudar a gente a resolver uma parte do nosso problema, que é fazer as contas. Mas a parte de modelagem, nenhum software de elementos finitos ainda resolve para você. Então, não é o software que faz o modelo de elementos finitos, né? É o engenheiro que desenvolve ali o modelo de elementos finitos. Por isso que é bastante importante a gente focar sempre aí nos conceitos, né? Do que significa cada um dos tópicos aqui que a gente está vendo. E toda vez que a gente vai fazer uma análise estrutural, a gente segue aqui alguns passos que são típicos para qualquer tipo de ferramenta que você vai usar, seja fazer conta na mão, seja usar um software de simulação. Então, a primeira coisa é o que a gente chama aqui de concepção. Concepção seria a gente dizer como a estrutura se comporta, né? Parece até estranho a gente falar isso, porque parece que a gente vai calcular para saber isso, né? Ou simular para saber isso, mas no fundo, é a gente que define como a estrutura se comporta. A gente vai dizer se ela é uma estrutura que se comporta como uma viga, ou se ela se comporta como uma placa, ou se ela se comporta ali como um sólido, né? É a gente que escolhe o comportamento daquela estrutura que a gente está calculando. E a partir daquelas hipóteses, né, de comportamento que a gente faz, a gente elabora o modelo da nossa estrutura. Esse modelo ele vai poder ser resolvido seja com ferramentas analíticas, que é o que vocês estão vendo aqui agora nesse módulo, seja com ferramentas computacionais, que é o que vocês vão ver em alguns módulos aí pela frente, né? Então, a forma como a gente faz as contas pode mudar, mas no fundo, o modelo da estrutura é algo que é a gente que concebe, né? Então, assim, como que é o apoio, como que são os carregamentos, né? A gente que vai escolher o como que está se comportando, tá? Opa, só um segundinho. Pizza para dois, por favor. Opa, perdão. Obrigado. Então, é a gente que escolhe, né? Aí a gente vai obter como resultados ali os esforços, tensões, deslocamentos, reações. E isso independe também da ferramenta. Eu posso calcular isso analiticamente, posso simular para obter esses resultados aqui. Aí nós vamos aplicar as normas, as especificações técnicas, identificar, selecionar os critérios que sejam mais aplicáveis e aí sim partir para o dimensionamento, né? Eu costumo dizer, inclusive, que a gente calcula uma estrutura, né? Muitas vezes a gente usa esse termo, né? Até eu mesmo falo de vez em quando, vamos calcular uma estrutura, mas de fato não é isso que a gente faz, né? O que a gente faz é verificar. Então a gente concebe uma determinada estrutura, aplica os carregamentos, apoios, etc., e a gente verifica se ela atende aos nossos critérios, né? Sejam critérios ali que você identificou numa norma, ou algum critério conhecido, vai ver se aquela estrutura atende. E se ela estiver atendendo,
todos os critérios, deformações, deslocamentos, aí a gente vai considerar que aquela é uma estrutura adequada. Agora, se não estiver atendendo, a gente vai ter que conceber uma outra estrutura para daí verificar novamente, né? Por isso que eu costumo dizer que a gente não calcula, né, a estrutura, né? A gente verifica se ela está atendendo aos requisitos da norma. E isso aqui é bastante importante, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com a parte, porque hoje em dia, cada vez menos a gente vê as pessoas com cuidados relacionados a trabalhar com um modelo de simulação que seja, digamos assim, adequado em termos de tamanho, de recursos computacionais necessários. Porque justamente por a gente ter computadores aí cada vez mais potentes, né, a gente vai elaborando aí modelos cada vez maiores e não se preocupa tanto com isso. O problema é que quanto maior o modelo, mais tempo vai levar para ele rodar, né? Não tem outro jeito. E quanto tempo levar para ele rodar, menos tempo você vai ter para poder verificar novas opções, né? Porque justamente a gente acaba buscando ali qual que é uma solução ótima, né? Então, eu vou conceber diversas estruturas diferentes e vou tentar testá-las, né? Para ver qual que é a melhor critérios. Então, isso é algo que eu já vou sugerindo desde agora, né? E vocês vão ouvir falar bastante disso quando vocês entrarem ali na parte de simulação. É sempre na hora de você conceber o modelo, seja analista de simulação, tentar fazer com que ele seja um modelo ali otimizado, né? Que você consiga executá-lo com a menor quantidade de recursos possível. Para quê? Justamente para que você tenha mais tempo de verificar alternativas, né? Professor, Opa, pois não? mas será que esse excesso de zelo, não falo preguiça, vai, de tentar simplificar o modelo, não é uma insegurança do engenheiro calculista? Olha, eu não acho, tá? É, Não, porque é o seguinte, não é questão de simplificar, é uma questão de representar exato. a quantidade adequada de recurso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje em dia, é muito simples você pegar um CAD tridimensional, de um pacote de CAD, jogar no software de simulação e fazer um modelo completamente tridimensional, com elementos sólidos, por exemplo, né? Eu não sei quantos de vocês aí já têm alguma simulação, né? Mas quem já usa o software vai entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. E eu vejo com uma relativa frequência pessoas, por exemplo, trabalhando com modelos que deveriam ser modelos de casca, ou até mesmo modelos de viga, e rodando tudo como sólido. O que acontece? Você fica com um problema que é exponencialmente maior, né? Não estou nem falando que vai rodar 2, 3 vezes mais, ou mais, 2, 3 vezes mais memória. Não, ele é exponencialmente maior. Você vai gastar 10, 100 vezes mais tempo, mais memória do computador. E não necessariamente você está tendo um modelo melhor por causa disso. Uhum. Né? Por quê? Porque você está simplesmente pegando um CAD e colocando ali e achando que o software de simulação vai representar melhor porque você tem uma imagem tridimensional do seu problema. Né? E o que a gente nunca pode esquecer é que o modelo de simulação, a própria palavra diz, né? É um modelo. E você, por exemplo, utilizar elementos de viga, elementos de treliça, é ali que você está dizendo como que aquela sua peça está se comportando, né? E aí sim você vai obter um resultado que eu considero mais coerente, né? Porque você está escolhendo como que aquela sua peça ali se comporta. Se você simplesmente importa tudo 3D, existem situações em que, de fato, você nem fica com um modelo melhor. Às vezes ele fica até pior, né? Mas isso aí eu acho que vai até ficar um pouquinho mais claro quando vocês começarem a trabalhar aí com o software de simulação, começarem a trabalhar, que eu digo, é a gente usar aqui direto aqui no curso, né?
Bom, mas aí, rapidamente, né, o que eu estava falando é, alguém comentou sobre submodelagem e eu estava comentando que isso é ótimo, né? É um recurso pouco usado, deveria ser mais usado pelas pessoas, inclusive vocês vão ter uma aula específica sobre isso, e que, de fato, vai muito ao encontro aqui do que eu estava falando, né? De você ter um modelo otimizado para você rodar, né? O otimizado que eu digo é assim, utilizando a menor quantidade de recurso possível, mas para ter uma boa representação do seu modelo, né? Não é simplificar no sentido de perder qualidade, né? É simplificar no sentido de trabalhar com uma quantidade adequada de recursos, né? E comentei também, né, que não necessariamente a gente detalhar um modelo inteiro, a gente vai ter resultados melhores por causa disso, né? Muito pelo contrário, às vezes um modelo hiper detalhado, ele acaba perdendo até em termos de qualidade, né? A gente vai ver quando a gente discutir aqui a diferença entre elementos de casca, elementos de viga, elementos sólidos, né? A gente vai ver que nem sempre você usar o elemento sólido, que parece que está representando melhor, de fato, o seu modelo fica melhor por causa disso, né? Deixa eu só ler aqui uma pergunta, foi o Arthur que colocou. Quanto maior o modelo, existe uma tendência maior de se propagar erros matemáticos? Olha, em termos assim de simulação por pelo menos elementos finitos, eu não vejo isso particularmente, tá? Em termos assim de quanto maior o modelo, maior a chance de propagar erros. Normalmente a propagação de erros. Só um instante, talvez eu não tenha expresso corretamente. Quando eu falei maior modelo, eu imaginei, por exemplo, um modelo tridimensional, ele é um modelo matemático muito maior do que um modelo de cascas ou vigas. Então, nesse ponto que eu falei, né, quanto maior a quantidade de nós, o número de elementos, e ainda por cima aí começa a envolver algumas características, né, da simulação, que tem alguns elementos que, devido à distorção e outras propriedades, podem aumentar erros matemáticos na simulação. Então, é nesse sentido que eu estava, às vezes, uma simplificação, né, ao invés de você ter um elemento tridimensional, você trocar para um elemento de casca, que é mais simples, menor o modelo matemático, ele vai se comportar melhor perante a erros, nesse sentido que eu estava tentando falar. Ah, bacana. Desculpa, eu acabei não vendo aqui quem estava falando, perdão. Eu mesmo, o Arthur, O que Arthur. escreveu no chat aqui. Ah, legal, legal. Pronto, aí nesse ponto, agora que você colocou isso, eu concordo perfeitamente, né? E até algo que eu vejo aí com uma relativa frequência é, por exemplo, alguém vai modelar uma determinada região que seja algo desse tipo aqui, por exemplo, né? Vamos supor aqui, uma geometria desse tipo aqui. Obviamente, é bem mais rápido se eu pegar isso aqui lá do CAD 3D e trabalhar com um modelo sólido, né? É bem mais rápido eu fazer isso, né? Só que o que acontece? Às vezes isso aqui é só uma partezinha do seu modelo. E para que você não fique com um modelo absurdo em termos de tamanho, de quantidade de nós e elementos, acaba que o modelo gerado é alguma coisa desse tipo aqui, tá? E o que tem de errado ou o que tem de não tão bom com esse modelo? Eu estou usando um elemento sólido ao longo da espessura, tá? E a gente vai ver aqui, quando a gente vê a formulação dos métodos de elementos finitos, que isso aqui não é adequado, que eu deveria ter pelo menos uma divisão aqui, pelo menos, né, para começar a ficar razoável, né? Pelo menos uma divisão. Mas aí, em termos práticos, né, para não ficar um modelo absurdo, acaba que muitas vezes é simplificado e fica aqui um elemento só ao longo da espessura. E o que você poderia fazer num caso como esse? Você gera um elemento de casca, que é aquele elemento que não tem uma espessura física, né? A espessura é uma propriedade dele.
E neste caso aqui, você poderia trabalhar com elementos maiores. E esse modelo de baixo aqui, o de casca, ele vai representar melhor a situação física do que esse modelo sólido aqui, né? Então, olhando aí agora o que você escreveu, né, e o que você comentou, aí eu concordo 100%, né? A gente, às vezes, tentar fazer um modelo mais detalhado, usando o elemento incorreto que eu digo é menos apropriado, né? Você vai ficar com um modelo maior e você vai ter mais erros matemáticos, que foi o que você colocou aí. Então, isso aí é um fato mesmo, né? E você trabalhando com o elemento certo, você fica com um modelo menor e que representa melhor, né? Representar melhor, que eu digo, é um resultado que se parece mais com o que a gente observa na prática, né? Então, concordo 100% aí com o que você comentou, né? Então, assim, são pontos aqui que a gente sempre tem que ficar atento, né? Independente se a gente está fazendo um modelo analítico ou um modelo numérico, são pontos aqui que a gente precisa ficar bastante atento, né? É o que a gente chama de modelagem, né? Modelagem é como representar a realidade, né? E nem sempre trazer um CAD 3D, aquilo está representando a realidade. Outra coisa que é bom a gente sempre lembrar é que quando a gente vai resolver o problema, então depois que já está modelado, né? Quando a gente vai resolver, a gente não tem só uma ferramenta disponível, né? A gente tem basicamente aqui 3 ferramentas disponíveis, que são os modelos analíticos, os computacionais e os experimentais. E não necessariamente uma ferramenta é melhor do que outra, né? Muito pelo contrário, elas se complementam. E sempre que o orçamento permite, né, o ideal é você ter as 3. Né? O orçamento que eu digo é dinheiro e tempo, né? Aí o ideal é você fazer as 3 coisas. Por quê? Tendo 3 resultados, você sempre vai poder comparar e tentar identificar se aqueles modelos que você está utilizando, eles de fato ali representam a realidade, né? Então, a vantagem do cálculo analítico é que ele é rápido, né? Você vai lá, faz uma conta, normalmente ele é mais rápido ali de você obter um resultado. A desvantagem é que a gente tem que trabalhar muitas vezes com simplificações, né? Porque a gente fica limitado ali com relação aos modelos. Outra vantagem bastante grande dos analíticos é que só de olhar a equação, a gente percebe a influência de cada grandeza física, né? Comprimento, força, inércia, né? Aqui o comprimento está ao cubo, então a gente sente melhor a influência das variáveis. Quando a gente passa para um método computacional, a gente para de enxergar as equações, né? Então, assim, a gente consegue obter mais detalhes? Consegue, mas a gente não enxerga mais a equação, então a gente perde um pouquinho aquela sensibilidade de quanto cada grandeza está influenciando no seu resultado. E a gente nunca deve esquecer do experimental, né? Para a parte de estruturas, eu diria que hoje em dia, tanto as ferramentas analíticas quanto as computacionais, elas são bastante confiáveis, né? Então, existem diversos produtos aí que eles são só calculados e construídos, e a gente não tem nenhum problema em campo, né? Porque justamente essa parte estrutural é bastante conhecida. Agora, às vezes a gente vai para outro campo, como, por exemplo, a parte de escoamentos, ou então a parte eletromagnética. Aí esses modelos, tanto os analíticos quanto os de computação, em várias situações, eles ainda não têm o grau de desenvolvimento que a gente tem aqui na parte estrutural, né? Então, muitas vezes, nesses casos, os métodos experimentais são bastante válidos. Essa semana mesmo, eu tive contato aqui com um problema, né, que um cliente trouxe para a gente analisar, aonde a geometria é extremamente simples, né? Uma tubulação com algum tipo de engate ali para você conectar uma tubulação na outra, né? Então, um problema geometricamente falando bem simples. Inclusive, se os materiais fossem comuns, era um problema que daria para resolver até analiticamente, né? Mas ele estava utilizando alguns materiais que têm comportamentos assim não muito típicos, né? Então alguns polímeros ali que têm comportamentos diferentes.
E a pergunta era justamente essa: a gente consegue simular isso? A resposta que a gente deu foi: conseguir, consegue, né? Desde que a gente consiga elaborar um modelo de material para colocar dentro do software, o software vai fazer a simulação corretamente, né? Agora, pelo menos até agora, aquele material não havia sido testado ainda de tal forma que a gente conseguisse elaborar um modelo de material que representasse bem aquele comportamento daquele material, né? Professor, Opa, boa noite ao senhor e a todos os colegas que estão assistindo. Quanto a isso, exatamente nesse ponto aí que o senhor tocou, da elaboração do modelo do material, quais são as informações que me permitiriam elaborar esse modelo do material, né? E em que consiste exatamente essa elaboração do modelo do material que me possibilitaria realizar essa simulação de forma correta? certo. Quando a gente está falando aqui da parte de materiais, para cada tipo de material, existem alguns ensaios que a gente consegue obter informações sobre como aquele material se comporta, né? Existem diversos modelos que tentam representar esses materiais. Então, o que é modelo de material? É uma equação que consiga replicar como aquele material de fato se comporta. Então, eu vou dar um exemplo assim bem simples, né? Imagina que eu tenho aqui uma peça de aço e a gente está fazendo aqui um ensaio de tração. Bom, eu posso levantar aqui uma curva, que é a curva tensão-deformação. Se eu for trabalhar com esse meu material aqui só no regime elástico, o modelo de material dele é bem simples, né? Vai ser algo do tipo sigma igual a E epsilon, se fosse unidimensional, e se fosse com mais dimensões, aí entrariam os outros termos aqui também com as outras direções, né? Mas é um modelo linear, onde basicamente eu preciso de um valor aqui, que é o módulo de elasticidade, que é o coeficiente angular aqui da curva tensão-deformação, né? Então, esse é um exemplo que é super simples, né? Então, se eu vou rodar um modelo com aço, por exemplo, coloquei lá o módulo de elasticidade, no máximo ali o coeficiente de Poisson, pronto, meu modelo já está bem caracterizado. Agora, existem diversos materiais onde esse modelo não representa bem a realidade, né? E cada software de simulação, vou até aproveitar aqui que tinha uma janela aberta, né? Cada software de simulação vai trabalhar com alguns modelos aqui pré-definidos. Então, por exemplo, aqui no ANSYS, eu tenho alguns materiais que já foram colocados aqui com um comportamento conhecido. Então, a gente tem aqui o aço, ou posso vir aqui na biblioteca e escolher outros aqui que já foram catalogados, né? Então, tem aqui o ferro fundido, alumínio, titânio, cobre. Então, tem alguns aqui que já foram catalogados e que têm comportamentos relativamente conhecidos. Agora, vão existir sempre materiais que não se encaixam aqui nesses pré-definidos. Opa, fechei aqui sem querer. E, para isso, existe aqui o que a gente chama de modelo de material. Então, eu posso ter um material, por exemplo, que ele é hiperelástico. É um tipo de modelo de material, né? Para eu representar um material hiperelástico, eu posso fazer isso através de testes uniaxiais, biaxiais, testes de cisalhamento, compressões volumétricas, né? Então, o ANSYS e outras ferramentas de simulação, elas permitem que você realize esses ensaios, né, no laboratório e você importe os resultados do ensaio e aí, em cima daqueles pontos que foram coletados do ensaio, ele vai calibrar uma equação, né, que a gente chama de modelo do material. Calibrar, que eu digo, é identificar os parâmetros daquela equação, né? Então, posso trabalhar aqui com hiperelásticos, posso trabalhar aqui com plasticidade, então eu tenho diversos modelos aqui
para representar a plasticidade do material. Fluência, juntas aqui, a gente pode ter viscoelásticos, geomecânico, por exemplo, né? Então, dependendo do tipo de material que você tiver, você tem que tentar identificar qual é o tipo de modelo que melhor representa aquele material. E aí não tem uma regra, né? Aí depende muito aí da experiência, inclusive, que você tenha em cima daquele material. E o software de simulação, ele vai simplesmente pegar aquele modelo e traduzir aquilo dentro do modelo de elementos finitos. Não sei se foi exatamente isso que você perguntou. Não, foi sim. O senhor conseguiu abordar bem a minha dúvida, tá? Muito obrigado mesmo. Tá? E em cima aqui de cada um desses modelos aqui, no próprio manual do software, a gente vai ver isso em algumas aulas aí para frente, o software mostra as equações que são consideradas, né? E existem, inclusive, empresas que são especializadas nisso. Você entrega o material para eles e eles te devolvem o modelo do material para você colocar aqui no software de simulação, né? Eles já te entregam os parâmetros para você colocar aqui no software de simulação. Aí, até Professor, como curiosidade... Pode falar. Não, desculpa, continua, depois eu faço a pergunta. Até como curiosidade, o ANSYS, até pouco tempo atrás, pouco tempo que eu digo, são uns 3 anos mais ou menos, ele não tinha um bom modelo de material, por exemplo, para materiais geomecânicos, né? Era algo que não existia aqui dentro do ANSYS. E existia uma empresa alemã chamada Dinardo, que o que ela fazia? Ela desenvolvia rotinas no ANSYS para que você imputasse os resultados dos testes dos materiais, e aí a saída do programa deles era o modelo de material aqui para materiais que tivessem para essa área aqui de geomecânica, né? Então, rochas, solo, por exemplo, né? E isso aí foi se desenvolvendo tanto, as pessoas foram usando tanto aqui dentro do ANSYS, que a ANSYS optou até por comprar essa empresa, né? Então, a ANSYS ela comprou ali a empresa Dinardo, e aí hoje os modelos geomecânicos deles já estão aqui dentro do próprio menuzinho aqui da ANSYS, né? Antes você tinha que rodar uma rotina separada para obter esses coeficientes. Aí aqui já veio parar aqui dentro, né? Há 1 ou 2 anos, acho que já tem 2 anos, a ANSYS fez uma parceria também com a empresa Granta. Onde que está aqui? Que é essa empresa aqui. Opa! Isso. A empresa Granta, né? O que a Granta faz? Ela ensaia diversos materiais e elabora os modelos de material para o software de simulação, né? Então, quando você instala o ANSYS, ele vem aqui com uma amostra, né, dessa biblioteca deles. Então, tem aqui liga de alumínio, magnésio, né, tem vários, madeira, por exemplo, né, tem vários materiais aqui que fazem parte da biblioteca deles. E se você tiver interesse, aí você pode comprar a biblioteca completa deles, né? E essa biblioteca ela vai simplesmente trazer para você os modelos de material, né? Modelo de material os parâmetros das equações para a gente tentar representar o comportamento daqueles materiais. Tá? Mas comentei aqui mais por curiosidade, né? Porque quando vocês tiverem ali o módulo de materiais, isso vai entrar mais em detalhes aqui. Então, essa parte experimental aqui é bastante importante, né? E por que eu estava comentando isso, né? Eu acabei abrindo os parênteses aí e não fechei, né? No caso desses materiais que a gente estava vendo nesse exemplo, os ensaios de materiais eles não estavam disponíveis e, assim, talvez demore um tempo ali até para que a gente possa ensaiar esses materiais. Então, qual foi uma abordagem que a gente propôs para já, pelo menos, começar a analisar o problema? A gente vai começar a utilizar junto a ferramenta de simulação e ensaios mecânicos, né? Não considerando ali o material propriamente dito, mas ensaiar mecanicamente a peça, porque para isso a empresa tinha os equipamentos.
E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a calibrar o modelo de simulação baseado nos resultados experimentais, né? Então, a gente roda o modelo de simulação, verifica se está batendo com o resultado experimental. Se não tiver, a gente vai ajustar o modelo para tentar replicar o que a gente tem experimentalmente, né? Então, a gente não deve nunca esquecer isso, que essas ferramentas elas podem sempre ser usadas aí em conjunto, né? Não necessariamente você precisa optar por uma delas. Agora, lógico, né? Tem situações onde uma ou outra ferramenta pode ser cara demais para o projeto, né? Aí a gente acaba tendo que optar. Opa, pois não? Então, continuando, complementar a dúvida que eu tive. Esse ajustar que o senhor falou seria ir alterando os valores das propriedades do material, é isso? Que eu obteria com os ensaios que eu não realizei? Exatamente. Exatamente isso. Tá. Aí agora uma dúvida adicional. Existe alguma rota, alguma receitinha de bolo, digamos assim? Quais são os ensaios necessários que eu já sei que eu vou ter que buscar, realizar para construir o meu modelo? Ou isso vai depender de uma análise inicial para saber qual é qual é o comportamento mais ou menos do material? Então, digo assim, por exemplo, eu trabalho com materiais compósitos de alta resistência, então já sei que meu material é um material compósito. Então, para material compósito, já sei que os parâmetros que o ANSYS pede é isso, isso, isso. Então, os ensaios deveriam ser esses ou não? Eu tenho uma receita de bolo que os ensaios são esses, faz o ensaio de tração, faz o ensaio de flexão, que já dá os resultados. Eu acho que é norma, não é? Então, para compósito, gente, eu tive uma experiência um tempo atrás. Desculpa interromper, né? Há uns anos atrás, que é relacionados a pás para ventiladores de turricamento. Eu lembro que na época o pessoal estava fazendo, esqueci o nome da empresa, que era para Alpine Equipamentos, torres de resfriamento, e era um sério problema fazer esse cálculo para material composto. O pessoal queria fazer diminuição da massa das pás, elas estavam ultra mega dimensionadas, muito pesadas, de melhorar, e esqueci o nome da empresa, é lá em São Bernardo do Campo. Bom, aí tentou fazer a simulação e não conseguiu. No final, meu pai resolveu por cálculo mesmo, na unha e no papel mesmo, porque a dificuldade do software, que também não lembro na época, isso faz muito tempo, isso foi 2005, acho. Era um sério problema o software entender o direcionamento das fibras. Que no composto isso é primordial, né? Se você não conseguir fazer isso, não adianta nada, porque a fibra trabalha muito bem na tração, na compressão é ruim, então você tem que direcionar todos os esforços na direção certinha da fibra. E como o mapeamento eram várias camadas de fibra e de vários, se tinha que colocar 45 graus, tinha que colocar 90 graus. Hoje eu não sei qual é essa evolução, até gostaria de saber como que o ANSYS trata dessa parte. O ANSYS tem uma parte de ACP próximo, ACP pré, se não me engano. É uma parte diferente, você faz análise estrutural, mas ele tem a parte de direção de fibra, ele é bem rico nisso. É uma ferramenta específica, né? Isso, exatamente. Legal. Então, eu acho que o que o Meliante quis perguntar, eu acho que entra um pouco no tópico que o professor mostrou lá, de opções e o que você tem que preencher de cada um lá, volumétrica e tal, e entra a parte de norma também, né? Ensaio que você tem que fazer para você abastecer lá. Eu trabalhei numa empresa também, e eles faziam container para lançador de foguete. Aí, inicialmente, era alumínio. Aí resolveram fazer de material composto.
para ver se ficava mais barato, mais leve, etc e tal. O cara aí do negócio não ficou mais pesado, mais caro. Aí é abordada a missão. Vambora, vamos assistir a aula. Olha, essa pergunta aí foi boa, no seguinte sentido aqui também, né? Mas tem uma pergunta que a gente tem que fazer até antes, né? Que é o seguinte: qual é o nível de detalhe que eu estou querendo olhar esse meu problema, né? Então, assim, eu sempre posso olhar um problema em diversos níveis de detalhe. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso fazer um modelo de um material composto pensando bem macro. O que é bem macro? Bom, aqui eu tenho um elemento, né, digamos assim, e eu vou colocar propriedades macro aqui para esse elemento, né? Eu posso até dizer que ele não é isotrópico, posso colocar propriedades diferentes em diferentes direções, né? Mas, de fato, eu estou dizendo o seguinte, ó, isso aqui se comporta como um material, digamos assim, único, né? Eu não estou olhando ali que eu tenho justamente a composição de materiais diferentes. Isso é uma forma de abordar o problema, né? Bem simplificada, mas que resolve muitos problemas. Agora, pode ser que eu esteja trabalhando num problema onde um determinado modo de falha seja bastante específico e esteja relacionado com a interação desses materiais. Aí, nesses casos, pode ser necessário eu modelar cada um aqui dos materiais separadamente. As fibras, indicar aqui o material e a direção das fibras, o material aqui da resina, por exemplo, né? Eu indicar como isso foi fabricado. Alguém até comentou aqui sobre o ACP, né? Que é o ANSYS Composite Pre-Post, que é um módulo específico do ANSYS, justamente para você poder caracterizar a parte de materiais compósitos. Ele chega, inclusive, no nível de você poder dizer, por exemplo, que a sua manta inicial era desse tipo aqui e que você conformou ela para ela ficar aqui com um determinado formato, né? Então, ele vai considerar aqui a disposição das fibras originalmente e ver como que ela se adapta naquela geometria que você está modelando, né? E, assim, qual o nível que a gente tem que estar? É naquele mais macro, onde eu estou considerando aqui um material como se ele fosse aqui homogêneo, né? Com comportamento homogêneo, ou é esse que eu tenho que olhar individualmente aqui, cada uma das camadas, inclusive, né? Cada um dos diferentes materiais que estão aqui. Isso aí depende muito do problema que você está trabalhando e o nível de detalhe que você precisa, né? A sugestão que eu dou é a seguinte: trabalhe sempre com o nível mais macro possível, né? Por quê? Porque o modelo fica simplificado e você vai ter a sua resposta muito mais rápido, né? Agora, obviamente, vão ter detalhes que vão ter problemas que exigem você entrar no detalhe. Aí não tem jeito, né? Aí você vai precisar cada vez mais de informações. E cada vez que você vai se aprofundando mais, você vai precisando de mais ensaios específicos, né? Não tem, assim, uma receita de bolo que vai te dizer, olha, são esses ensaios que você precisa para esse material. Isso depende muito ali da pessoa ter experiência com aquele tipo de material, né? Se vocês olharem aqui no software, dependendo do tipo de material que você está utilizando, por exemplo, vamos supor, é um material que tem comportamento hiperelástico. Pronto. Você já vai ter uma ideia aqui do tipo de ensaio que você precisa, né? Então, ele já tá te dando as opções aqui, ó. Importar os resultados do teste uniaxial, biaxial, de cisalhamento, né? Então, ele já está te dando uma ideia dos testes que você precisa. E quando você está trabalhando com esses materiais mais específicos, tem muitas empresas que, inclusive, são especializadas neles já, e elas já podem te orientar no sentido de dizer, olha, esse material que você está utilizando, ele vai seguir aqui um modelo de Arruda-Boyce, por exemplo, né? Então, nós já temos os ensaios aqui para que você possa calibrar, então, o seu modelo. Calibrar, que eu digo, é obter os parâmetros, né?
obter os parâmetros aqui para esse modelo, para você imputar aqui no software de simulação, né? Então, Professor, opa, pois não? é comumente feito, tipo, algumas simplificações, no caso, quando você não tem o teste experimental do material específico que você está querendo aplicar no seu modelo, você tem como estar aplicando um material similar na própria biblioteca do ANSYS para estar verificando, né, os resultados e tendo uma percepção do que vai encontrar, enfim. Porque na biblioteca do ANSYS você tem materiais diversos, né? Tanto materiais bilineares, né? No Gnata mesmo tem vários materiais, material também, se não me engano, explícita, né? Que você pode estar utilizando em uma análise dinâmica explícita, se não me engano, e por aí vai. Então, você pode estar utilizando esses materiais, assim, no início, né? Quando você está começando a resolver, se propondo a resolver esse problema, e depois e aí fazendo os testes, né, por fora e tal, paralelamente, enfim. Ó, essa pergunta aí foi bastante bacana também, né? O bom das aulas interativas é isso, né? Vocês vão fazendo perguntas, a gente vai lembrando de tópicos importantes. E essa pergunta é bacana pelo seguinte sentido. Você tocou em 2 pontos aí. Primeiro, eu posso pegar uma biblioteca, como tem aqui, e eu vou escolher um material que tem nessa biblioteca. Então, por exemplo, aqui tem uma liga de alumínio, né? Se eu pego aqui um material da biblioteca, a escolha que eu estou fazendo é a seguinte. Alguém chegou aqui e falou, olha, esse material se comporta dessa forma. Então, alguém escolheu o modelo para você. E alguém colocou os parâmetros do modelo lá para você. E você está julgando que aquilo é o adequado, né? Então, por exemplo, neste caso aqui neste caso aqui do aço, que é o material que vem aqui por default, né? Alguém chegou aqui e falou, ó, o aço se comporta como um material isotrópico e eu posso caracterizá-lo aqui pelo módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Bom, alguém falou isso aqui, escreveu aqui no ANSYS, e você está aceitando que o aço se comporta dessa forma, né? Agora, pode ser que você diga, olha, esse material que eu estou trabalhando, eu quero escolher o modelo que vai representar o comportamento dele. Pode ser isotrópico, como foi colocado aqui no aço, pode ser ortotrópico, anisotrópico, hiperelástico, viscoelástico. Aí é você que está escolhendo, né? E outra coisa bastante importante aí relacionada ao que você falou é o seguinte, todo software, de certa forma, entre aspas, né, é burro, no sentido de ele vai fazer exatamente aquilo que você mandar. Se eu pegar um material que é viscoelástico, por exemplo, tem um comportamento viscoelástico, e eu colocar aqui no software que ele tem um comportamento hiperelástico e imputar aqui os resultados do teste, o software aceita, né? Ele vai pegar os resultados do teste e vai tentar fazer o melhor ajuste possível em cima daqueles dados que você está fornecendo. Agora, se aquele material não tem aquele comportamento, você não vai obter um bom ajuste e provavelmente não vai ter bons resultados, né? Vou tentar dar uma exemplificada no que eu acabei de falar. Vocês já devem ter visto que no Excel, por exemplo, tem ajuste de curvas. Vamos dar um exemplo rápido aqui, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar alguns dados que eu coletei e falar para ele assim, olha, obtenha um modelo linear para mim. Ele vai obter um modelo linear para você e vai te dar a equação aqui daquele modelo linear. Então, nesse caso aqui, ó, o 2 é o parâmetro.
né? O modelo geral, como é que é? AY é igual a AX mais B. E de acordo com os dados que eu coloquei aqui do meu experimento, o modelo, os parâmetros identificados foram A igual a 2, B igual a 0. Pronto. Então, ele fez o ajuste. Poderia acontecer de eu ter aqui uma situação como essa daqui. E aí eu chego para o software, coloco aqui os resultados do ensaio e eu digo para ele, ó, faça um ajuste linear. Vocês viram que o software faz, né? Ele está te dizendo, ó, o melhor ajuste linear é esse aqui, ó. A igual a 1,4, B igual a 2. É o melhor. Agora, esse ajuste aqui é bom para esse comportamento aqui? Não parece ser muito bom, né? A gente poderia ter escolhido outro modelo? Poderia. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, um ajuste polinomial. É outro modelo aqui. Opa, esse aqui já parece que está representando um pouquinho melhor o meu problema, né? A mesma coisa acontece aqui nos modelos de material. Se você colocar informações aqui dizendo que seu material se comporta de acordo com aquele modelo, o software ele vai fazer os devidos ajustes para representar aquilo que você pediu. Agora, se na realidade aquilo não é o que ocorre, daí não tem jeito, você não vai obter resultados bons, né? Então, é sempre importante a gente lembrar disso, né? É a gente que diz como que o modelo se comporta, né? Aquilo que eu estava comentando lá no início. Sou eu que digo, ó, esse material é linear, ele é isotrópico, ele é ortotrópico, ele é anisotrópico, ele é hiperelástico, ele é viscoelástico. É a gente que escolhe isso. E o software ele vai simplesmente representar da melhor forma possível com os dados que eu passar para ele. Tá? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz quando a gente está utilizando aqui o software, né? E só voltando ali no que você comentou logo no início, eu posso pegar um material pronto, tipo aqui, aço? Posso. Eu só tenho que lembrar que aqui eu estou pegando duas coisas de alguém, né? Eu estou pegando o modelo, alguém escolheu o modelo, e alguém escolheu os parâmetros do modelo para mim, né? Obviamente que quando alguém coloca algo desse tipo no software, né, já foi testado ali várias vezes, aquilo já se torna confiável, né? Mas a gente sempre tem que ficar atento a isso, porque no fundo, é a gente que está dizendo, ó, o meu material se comporta de acordo com isso aqui que está escrito aqui no software, né? Mas, professor, no caso, cada material desse não vem baseado, fundamentado em uma norma? Se não me engano, ele deixa até a norma ao lado, né? Se não me engano. Enfim. Sim, é feito baseado em norma. Agora é o seguinte, né? Aquele que você está considerando lá no seu projeto, ele é exatamente igual a esse aqui que foi selecionado aqui no software? Aí é uma escolha que você está fazendo. Professor, só entrar no tema em questão, assim, eu sou leigo nessa questão, mas eu fiz um artigo na faculdade, um trabalho acadêmico, relacionado principalmente a compósito. Eu sou um amante do ciclismo, né? Então, um dos meus artigos lá foi a questão um quadro de bicicleta para competição. Então, assim, eu fiz a questão da análise de materiais lá na seleção de materiais, né? Então, assim, aí tive que estudar dentro dos handbooks lá muita referência com relacionada a compósitos. Eu não achei na literatura brasileira, eu consegui nos handbooks para poder fazer até o mod de elasticidade, esses coeficientes para fazer os parâmetros. Para me chegar numa tese com relacionada à durabilidade, que os compósitos eram melhores que os de alumínio, liga de alumínio, mas que a vida útil de um quadro de bicicleta de alumínio seria maior. Então, assim, foi a questão do trabalho. E eu queria saber o seguinte, deu até uma questão assim, saber, porque principalmente a liga de alumínio, eu tenho série 6.000 e série 7.000. Um é silício magnésio e o 7.000 é zinco. Então, assim, tem particularidade. Eu estou falando assim de um comportamento de dois materiais, apesar de ser alumínio, tem comportamento diferente, na construção de um quadro de bicicleta. E eles têm, assim, resistência diferente.
Então, assim, aí isso abre um leque assim, para mim, assim, até dar continuidade a esse trabalho que eu fiz até na faculdade, sem brincar sempre só para efeito de conhecimento meu. Uma coisa que eu tenho, assim, saber mesmo é de forma assim, acadêmica, se esses parâmetros a gente consegue encontrar na própria biblioteca ou eu tenho que inserir eles. Porque lá eu fiz baseado em estudos, handbooks, na literatura, toda assim, revisão bibliográfica, né? Acho que foi o primeiro artigo a nível de Brasil. Consegui uns 4, 5 artigos na Europa e uns 2 nos Estados Unidos para poder fazer parâmetros. Mas eu achei bastante interessante o que você está colocando aí, principalmente relacionado a compósito. É isso e como da época de 2013 para hoje, o que evoluiu em termos assim, de material compósito do ciclismo. Hoje você tem quadros que você tem até 60, 70 geometrias diferentes na construção de um quadro. Então, assim, isso como evoluiu a engenharia aí nessa questão. Então, acho que eu queria ver até essa questão aí, achei interessante. Bacana. Ó, você, na medida que você foi comentando aí, né, eu acabei lembrando de 2 tópicos interessantes relacionados aí à parte de material, né? Primeiro, você colocou alumínio, 2 tipos de alumínio. Bom, bacana, esses 2 tipos de alumínio são bem conhecidos, provavelmente você vai encontrar literatura confiável aí sobre as propriedades desse material. Agora, onde que a gente tem que tomar cuidado? Teve uma vez que eu estava como ouvinte, né? Eu não estava participando exatamente ali do projeto, mas estava participando da reunião e escutando ali o que estava sendo falado, né? E era um caso onde o modelo de simulação de um determinado produto, que era inclusive de alumínio, né? Ele não estava batendo com os resultados experimentais que a empresa estava fazendo, né? Então, depois de diversas tentativas ali de fazer o modelo funcionar, eles optaram até por chamar ali um consultor especializado, né? E o que esse consultor detectou? Que o processo de fabricação daquela peça estava influenciando significativamente nas propriedades do material, né? Então, aquela peça ali era feita através de um determinado processo de conformação, no caso era uma estampagem. E, embora fosse alumínio, que é um material geralmente isotrópico, aquela estampagem estava tornando o material ortotrópico. Então, ele estava com propriedades distintas, significativamente, em 2 direções, né? Então, olha só até onde a gente pode chegar, né? Uma questão de tratamento térmico, né? Acaba que ele sofreu um tratamento, né? Essa conformação. Seria isso? Também, isso.